gravação aí. Tá gravando? Então, vamos por partes, né? Então, sim, tem coisas, sim, que é da mente, sim. A gente vê, a nossa mente, ela tem um poder de reproduzir coisas, né? Se a pessoa for educado ali, vendo várias cenas, só aquilo ali, ela vai projetar um dia na mente, através de sonhos e tal, né? Só que também tem a outra parte. Tem a parte também, por isso que fica confuso, que tem essa parte que a pessoa projeta através de sonhos, de coisas que ela aprendeu, que ela vai colocando na cabeça, e de repente ela acaba sonhando, né? Que ela projeta. Nossa mente tem um poder imenso, gigantesco. Coisas que a gente menos imagina, a nossa mente tem um poder, né? E tem a outra parte que é verdade mesmo, né? Que nem os espíritos. Não sei se vocês percebem, quando eu fiz ali a entrevista com o irmão Maurício, ele falou assim: Bruno, fiquei 7 anos sendo ateu. Parei, cara. Não acreditava mais em Deus, não acreditava em espírito nenhum, acreditava que tudo que eu conquistasse era mero acaso. Ao morrer, desaparecia. Cheguei nessa conclusão. 7 anos dentro do ateísmo. 7 anos convicto que eu estava certo. Até que eu fui para o espiritismo, né? E lá um espírito falou comigo. Aí ele falou assim: olha, aquilo que você fala, que tu fala lá no carro, traz vibração negativa para tua vida. Imagina um espírito falando isso daí pro cara, o cara que não tava acreditando mais em nada. Aí ele, mas tipo o quê? Aí o espírito foi falando. E tem mais, eu vejo que também você tá com raiva de um cara, né? Você tá querendo brigar com um cara, tem ódio de um cara aí, não é bom para você. E ele começou a ficar, como assim? Ele que virou ateu, ficou 7 anos sendo ateu, eu falei, não, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Como o cara sabia? Porque só tava eu dentro do carro. Nem minha esposa sabe. Meus filhos, eu tava num lugar que só tava eu e Deus, cara. Ele falou, eu e Deus, que agora eu acredito em Deus. Ele até deixou bem claro. Aí eu falei assim, você começou a voltar a crer que existia algo. Aí ele falou assim, sim, por causa que um espírito falou comigo, né? E esses relatos, dentre outros. Teve um irmão Paulo, que chegou em mim esses dias, eu não vou falar o nome aqui, não posso, porque pediu que não falasse o nome dele, só depois ele vai revelar quem ele é. Vocês conhecem, mas não vou falar o nome. E ele chegou assim em mim e falou assim, Bruno, olha, tudo indica que nós já estávamos nessa terra. Aí eu falei, não acredito que esse irmãozinho falou isso comigo, né? Jamais ia imaginar isso dele. Faz tempo que ele estava mais no grupo lá. Eu falei, sério, meu irmão? E o que o irmão acha? Ele falou assim, cara, eu tive uma experiência aqui, é certeza, irmão Bruno. O que eu vi numa cena aqui que eu fiz, eu tava com a minha esposa aqui e tal, já aconteceu, irmão. Eu vi relances do passado. Olha, a gente já reencarnou aqui. Tenho certeza, certeza. E ele ficou martelando. Aí ele falou assim, tem outras experiências que eu passei por esses dias que eu vou contar só depois. Mas eu não quero contar agora e nem posso contar para todos, porque nem todo mundo acredita, né? Então, o que eu irmão Paulo? Eu entendo você, você falou um lado que é verdade mesmo. Tem gente que é tão habitolado no inferno que acaba projetando sonhos. Eu acredito que aconteceu também com a dona Nadir, né? Porque ela projetou coisas assim, nada a ver mesmo. Você fala, nossa, mas não tem nada a ver mesmo, coisas assim de loucura. Tanto é que ela está sendo taxada como, né, uma palhaça, né, espiritual, né? Digamos assim, que o pessoal tá zoando com a cara dela na internet. Mas tem muita gente, irmão Paulo, que conversou com os espíritos conversam com ele, essas pessoas, elas saem mesmo do corpo, né? Tanto é que eu vi um canal de uma mulher que ela conversa naturalmente, eu fiquei até impressionado, até conversei com o irmão Valdeci, eu fiquei impressionado. Eles conversam em redor, né? Igual a gente aqui, a diferença é que nós estamos aqui pelo celular, né? E eles fazem uma roda ali conversando de coisas espirituais que aconteceu com eles, né? Aí ela falou assim, vamos fazer um negócio?
você já se projetou? Falando na maior naturalidade. Aí o cara falou, já saí do corpo. Vamos se projetar hoje? Pra você ver o nível, né? Tipo, bem natural, sabe? Como se fosse algo bem natural mesmo. Aí ele, tá, então vamos. Ela foi para casa dela, despediu todo mundo, foi dormir. No que ela foi dormir, ela ficou na mente dela o quê? Que quando se projetar ou sair do corpo, ela vai lá na casa dele, né? Foi isso que ela colocou na mente. E ela se projetou depois que ela foi dormir, ela saiu, ela sentiu que saiu. Porque são pessoas que já saem conscientemente. A gente não, a gente como não tem muita assim entendimento nessa parte espiritual, a gente sai inconsciente, né? Tanto é que tem sonhos que você pensa que é sonho, mas não é, você saiu mesmo e para outro nível de algum lugar e você acha que é sonho. E tem coisa que é sonho mesmo. Então por isso que é confuso, né? Porque não está inconsciente. A gente só lembra depois que está acordando, né? Fica algo consciente, né? Agora, quando você sai em sonho lúcido, sabendo que tu saiu do corpo, você está lúcido. O irmão Paulo, consciência, o irmão Paulo tá ali sabendo que saiu, né? Dizem que até os espíritos têm medo, né? Quando a pessoa sai lúcido, né? Assim, não está inconsciente, tipo, sai inconsciente, sai lúcido, consciente de tudo. Aí ela saiu e ficou com o pensamento de ir na casa dele. Aí ela foi com o espírito dela até lá na cama do cara e colocou a mão sobre a mão dele. E ele ficou meio que gelado, né? Que ele se assustou, porque ela falou que ela ia fazer isso com ele. Quando foi no outro dia, um ligou pro outro. E aí? Fala você primeiro. Não, fala você. Aí ele falou assim, não, eu vi que você tocou na minha mão, cara. Não sei o que tal. E começou a falar, tipo, na maior naturalidade. É lógico que tem pessoas, irmão Paulo, que vai usar dessa espiritualidade e vai se chegar no charlatanismo. Vai ter sim, não tenha dúvida, né? Que nem a igreja evangélica é uma prova disso. Existe mundo espiritual? Existe. Existe coisas na igreja evangélica que Deus falou com você? Existe. Mas existe o charlatanismo, aquelas pessoas, irmão Paulo, que quer se crescer, principalmente na igreja. Na igreja, quantos falsos profetinhas, né? Os profetinhas, querendo. Não sei se já aconteceu com o irmão. Olha pro irmão, tudo bom, irmão? Pode ser eu, querido. Aí você, pode ser eu. Irmão, tá triste, irmão? Já querendo adivinhar a tua vida. Então, assim, isso ficava até algo doente, né? Doentio já. Né? Existe espiritualidade? Existe. Só que o ser humano, ele quando não é 8, é 80. Ele não consegue ser equilibrado, infelizmente. Né? Aí por isso que tem gente que já não acredita. Né? Tem gente que já não acredita em nada. Tem cara que vira ateu de tudo. Tem cara que você tá falando assim, meu amigo, o cara que era ateu teve experiência sobrenatural e agora ele crê. Aí ele fala assim, não, Bruno, é coisa da cabeça dele. Eu falei assim, não tá entendendo, foi um cara ateu. Aí o cara não quer saber, que nem aquele, não posso falar o nome dele aqui, que pode ser que ele não goste, mas todo mundo já sabe, né? Que saiu do grupo. Né? Então, assim, ele é literalmente um negacionista. Ele pode estar vendo as coisas e vai falar assim, é mentira. Porque ele virou um negacionista, ele não sei o que aconteceu na vida dele, eu acho que ele passou por muito charlatanismo, né? E ele acabou não acreditando em nada. Existe sim a espiritualidade, existe esses acontecimentos, são reais, sim. Eu falo pela minha avó, meu avô também via muita coisa. Meu avô, irmão Paulo, só para você ter uma ideia, ele tinha uma visão, ele tinha um terceiro olho aberto, né? Eu acho que depois que ele entrou para a religião católica, ele, não sei o que aconteceu, que se fechou de novo, mas olha só, é engraçado, né? O meu Paulo dá risada, acho engraçado. Terceiro Mas, olho aí, irmão. deixa eu só explicar por quê. O meu avô, irmão Paulo, e irmã Cileide, irmão Valdeci, todos aí do canal aí, canal Entenda Isso, né, irmão Paulo? Não, estamos unidos na graça. De graça. Então, não esqueça de já dar um like aí, pessoal. Se inscreva aí, compartilha aí o vídeo. O meu avô, ele tinha uma clarividência espiritual tão grande que ele estava ali, ó, tecendo as redes para pegar peixe, né? De repente ele tinha visão, cara. Ele via do outro lado o que os outros amigos dele estavam fazendo lá, que estava roubando uma coisa que era dele, parece que estava roubando uma outra rede dele e era outro negócio lá, um pouco, era outro negócio lá que eu não sei o que, acho que era uma blusa dele e mais outro negócio lá, era três coisas que os caras estavam roubando.
né? E ele falou assim, olha só, rapaz, acabei de ver fulano pegando minha rede, cicrano, pegando isso, pegando aquilo. E a luz do sol. Aí eu até brinquei com a minha mãe, né? Eu falei, ó, o cara é tipo Noé, né? Meu? Conversa Deus face a face, tipo Moisés, né? Eu falei, ó, eu fiquei até com inveja, né? Quando minha mãe falou isso, né? Que na época eu era evangélico, né? E eu queria ter essas experiências, né? Aí eu falei, poxa, meu avô, sem ser evangélico, já tinha essa experiência, então o cara era foda. Então, com isso na mente, né? Aí eu falei, poxa, meu avô é um Moisés da vida, face a face, cara. Até eu ficava pensando isso. Aí minha mãe falou assim, Bruno, era batata. Ele chegou nos amigos dele. Aí chegou assim, ô fulano, por que você fez isso, rapaz? Aí o cara falou assim, ô seu Severino, fez o quê, rapaz? Você tá doido? Não fiz nada com o senhor, não. Ah, é mesmo? E onde está aquela rede que você pegou, que estava no canto tal, a tal hora? E falou o horário, falou tudo, cara. Aí o cara ficou assim, ó, tremendo todinho. Eita, seu Silvio, quem foi que falou para o senhor? Foi Deus. Porque ele tinha muito isso, né? Tudo ele falava, eu tenho minha vida a dar a Deus. Né? Então ele tinha um espírito muito puro, meu avô. Não sei, pode ser por causa disso que ele tinha um, não sei, mas depois que ele foi para a igreja católica, ele meio que parou com esses negócios, sabe? Mas ele tinha uma clarividência espiritual enorme. Ele via na hora, cara. Tipo, ele tava falando com você aqui, ó. Ele falou assim, Cicrano tá me roubando agora. Ele via, cara, ele via. É muito engraçado. Eu falei, não, meu avô é tipo o Chico Xavier, né, meu? Tá falando com você aqui, já tá com as anteninhas, sabe? Então, assim, são coisas que eu vi na minha própria família, né? E eu só acredito nessas coisas porque eu vi na minha própria família. Minha avó, que já falecida, né? A Socorro, ela também um vídeo fica falando assim pro meu avô, olha, tá vindo um homem asiático, ele toda noite vem me buscar quando eu vou dormir. E ele me mostra coisas muito lindas e tal, e eu vejo eu saindo do corpo. E ela falava essas coisas assim, sabe? E meu avô, "Oxe, para com isso. Meu avô tem medo dessas coisas, né? Para com esses negócios aí, misericórdia. Aí ficava com medo. Mas assim, o detalhe é que na minha própria família tem muito isso, né? Sim, é verdade, é que nem o irmão Paulo tinha mencionado, tem pessoas que já têm uma mente adoentada, doente. E como a mente ela tem esse poder, se você tiver na vibração adoentada da mente, você vai ver muita coisa. Tem gente que você fala assim, ó, tem um espírito aqui dentro dessa casa, você vai começar a ver, cara, tipo, porque você já foi conduzido já, né? Mas tem coisa que não tem indução nenhuma, a pessoa vê na maior tranquilidade mesmo e fala, ó, eu vi, falei, e o espírito falou isso, isso e isso. E a pessoa fala assim, mas rapaz, né, que é isso mesmo? Né? Então, assim, existe sim a espiritualidade, essas coisas que acontecem, está acontecendo com muita frequência, com muita gente. Né? Tem gente que está tendo essa desconfiança que nós estamos aqui, ou é déjà vu, né? Ou esse mundo que nós estamos vivendo agora já se aconteceu e nós estamos vivendo de novo, para reparar talvez alguns erros. Né? Mas o detalhe é que esse irmão chegou em mim e falou, irmão Bruno, eu tenho certeza, meu irmão, nós já tava aqui, viu? Não sei que época, mas eu tenho certeza, irmão, nós tava aqui, tenho certeza. Então, assim, são relatos de pessoas, né? Eu deixo essas pessoas entrar no meu canal, se elas estiverem mentindo, é ele o criador, eu acho que vai ficar ruim para elas, né? Para elas mesmas, ela tá fazendo mal para ela mesma, né? Se essa pessoa estiver mentindo. Mas, assim, acredito que não é a ideia, até porque ela não ganha nem um tostão. Ninguém, todo mundo ali que entra lá no meu canal, eu não dou nem um tostão. Né? Na verdade, as pessoas querem só falar, relatar essa experiência, porque até essa pessoa chegou em mim e falou assim, ó, Bruno, agora eu estou pronta para falar meu relato. Agora eu estou pronto. Né? Tanto é que tem uma outra pessoa que teve um outro relato muito mais mirabolante e ela falou assim, eu não vou falar agora no teu canal, Bruno, porque o negócio foi forte, fortíssimo. Então, eu ainda estou meio baqueada, ainda deixa eu entender que foi forte. E depois eu falo no teu canal. E o Bruno? Sim, sim.
Ó, lembrando aí de quem está nos ouvindo aí, estamos ouvindo aí o Bruno aí do canal Verdade Certa. E antes aí de começar a gravar, eu fiz uma pergunta ali, eu coloquei ali sobre a live que ele fez ali com a enfermeira aí. Quem não assistiu esse vídeo aí pode estar assistindo, né? E é o seguinte, o que eu fiz ali que eu não acredito que seja real o lado de lá, como ela falou. Não que eu não acredito que ela tenha visto isso, porque a nossa mente pode produzir sonhos, pode produzir coisas através de filmes, alguma cena de filme, ou talvez até na própria cultura que se a gente crescer dentro da cultura evangélica, por exemplo, tem muitos evangélicos aí que dizem que foram arrebatados até o paraíso, outros foram arrebatados até o inferno, viram pastores lá queimando no inferno, e como até a Nadir, tem a dita pastora Nadir aí, que é famosa aí, né, que diz que foi, viu as galáxias, né, e foi vendo os planetas, né, e a Terra era redonda, né, e foi ficando para trás. Então, o que acontece? Eu não posso dizer para vocês que seja mentira aquilo que ela tenha falado, mas só que aquilo que ela viu, eu não acredito que seja assim. Então, eu não acredito que o outro lado seja da forma que a pessoa fala, porque se eu acreditar, eu vou acreditar nessas pessoas que dizem que tem lá o inferno de chama queimando, e as pessoas estão lá queimando lá dentro. Eu vou acreditar que existe todas essas coisas aí que é contado lá nas igrejas evangélicas também. Eu vi aquela irmã cortando o cabelo, estava lá queimando em chama. Então, todas essas coisas eu vou acreditar, mas não vou duvidar que essa pessoa não tenha tido essa visão. Até essas irmãs lá da igreja, eu não vou duvidar que elas não tenham tido essa visão. Porque eu, particularmente, quem não me conhece, já mais de 30 anos, fiquei dentro das igrejas evangélicas, tive muitas visões dentro da igreja evangélica. Então, eu não posso duvidar que essas pessoas não tenham tido essas visões. Mas eu não acredito que aquilo que ela viu seja a realidade no outro lado. Então, para ficar bem claro, então, para as pessoas não acreditar, e tem pessoas que vão acreditar que é assim no outro lado, e não é dessa forma, né? Nem ela pode afirmar, porque se ela afirmar, tem outras afirmações aí que a gente teria que colocar em pauta também. Então, ninguém pode saber. O apóstolo Paulo teve uma experiência também fora do corpo. Sim. Ele disse que não sabia se era no corpo ou fora do corpo, só que ele viu coisas inefáveis, coisas que a mente humana não pode imaginar, coisas muito grandes, maravilhosas, a ponto dele dizer que se a morte... Boa noite, irmã Isa. A ponto dele dizer que se fosse para ele morrer, seria lucro até. Então é isso. Boa noite, irmão Valdeci também, que eu não dei boa noite, né? E aí estamos aí com a irmã Isa também, do canal... Agora até esqueci o nome do canal dela ali. Fala aí o nome. Fora da Bíblia. Fora da Bíblia. Vocês estão me vendo? Além da religião. Nós estamos te vendo. Canal Desejada, Desengrupada. Eu tô na caverna. Eu fui lá arrancar ela da caverna agora. Vem que tá nós lá. Tá os tô de pijama até na caverna. Estamos ouvindo aí o Bruno aí, que saiu fora do corpo. Não, ele está contando a história do Arrebatados. Mas... Se alguém quiser dar uma boa noite aí, antes do irmão Bruno retornar com a conversa dele, irmão Valdecir. Deixa eu só cantar uma música aqui para a irmã Isa aqui. Sai da caverna, pode sair. Isso é do sistema. Ai. Então, acho que ficou claro aí, né, gente? A parte aí que eu coloquei, não é que eu tenha que ela entendeu? Os irmãos entenderam. Quem não entendeu, assiste o vídeo depois, que vai entender. E assiste várias vezes, se não conseguiu entender o que eu estou colocando, né? Que eu creio que todos, né, ficou bem claro aí a posição aí que eu coloco acerca desse assunto. Beleza? Irmão Zaiado, entenda isso no nido da graça. Isso.
Você vê, né? Você vê, se a gente conversasse, nós tivéssemos um nível de consciência da época antiga, né? Que a gente era do sistema, ia dar uma briga, não ia dar, não? O outro fala uma coisa, o outro fala outra. Ah, eu já vi irmão Paulo, no culto de doutrina, sem brincadeira nenhuma. Eu fui com o meu sobrinho, a irmã Isa vai dar risada agora. Eu fui lá com o meu sobrinho lá na culto de doutrina, e eu falei, vamos lá, cara, no culto de doutrina? Aí ele falou assim, bora, bora. Aí eu falei, cara, eu nunca fui, mano. Eu nunca fui justamente porque só tem briga lá. Aí falou, não, acho que agora tá tranquilo, tá bem bom agora. Acho que os irmãos tá mais evoluído. Aí a gente foi, né? Quando a gente chegou, irmão Paulo, já chegou já com o barraco feito. Aí o outro falando assim, mas é errado. O homem não pode usar short. E não sei o quê. Aí eu, vixe, misericórdia. Eita, Vinícius, falando pro meu sobrinho, já chegou já no manto da briga, né? Aí ele falou assim, mas não pode não. Aí eu, tu fica quieto aí, rapaz, você tá errado, isso não tá na Bíblia. Aí ele falou assim, tem coisas que não tá na Bíblia, que é coisas da nossa, nós mesmos que entende que é errado. Aí eu falei assim, eu vou pela Bíblia. Aí o outro falou, não, mas não é bem assim, não. Aí começou todo mundo se juntar e quebrar pau mesmo. Aí eu falei, tá vendo, Vinícius? É por isso que eu não vou em culto de doutrina. Quando eu cheguei em casa, aí minha mãe olhou assim, e minha irmã, né? E aí, com aqueles olhinhos brilhando, né? Como foi a doutrina? Eu falei, foi um barraco que sofre. Nós tava vendo, só faltava pipoca lá para ver os irmãos brigando, gladiando entre eles lá. Aí minha mãe, é o quê? Meu Deus do céu! E tal. Aí nós só deu risada, né? E meu sobrinho chegou em casa morrendo de rir. Eu falei, eu não vou mais não, cara. Coisa de doutrina, sai fora. Né? E daí nunca mais foi, nunca foi mais. Né? E era obrigado, que a gente era... Irmã Isa aí do canal Tesouro Revelado, a irmã chegou a assistir a live lá do irmão Bruno, lá da enfermeira? Foi arrebatado, tá vendo, Paulo? Você não acredita aí, já foram 3 arrebatadas. Isa, Sauri Silva. O som. Acho que ela tá desconectada do som. Ô, irmãos, qual parte que vocês estão falando da mulher aí? Qual parte que é que eu não... Cheguei bem no finalzinho aí da conversa aí. A parte que ela disse que tinha os homens de azul lá, ela ajudou a defunta lá, e abriu as portas, tinha as portas lá que tinha alguma coisa assim, aí uma porta, cada porta daquela lá tinha os espíritos presos lá dentro, né? E aí teve uma lá que abriu, né? E aí aquela lá conseguiu se redimir. Quando ela abraçou, né? E coisa, ela conseguiu sair dali e foi para o estágio melhor. É que o irmão Paulo estava falando, Valdeci, que ele não acredita que vivo vai ajudar os mortos. Mas é algo interessante, meu Paulo. Se for esse quesito, eu acredito que não seja, que a Mancileide falou. Mas se for nesse quesito mesmo de entendimento, que a Mancileide falou, mencionando o irmão, se a gente vê pela Bíblia, a Bíblia mesmo, ela não aceitava na literatura, tá? Entre aspas, porque a gente não sabe dizer se realmente foi escrito aquilo ali. Mas segundo a literatura bíblica, está escrito o quê? Para o povo de Israel não entrar em contato com os mortos. Era um mandamento. Se existe esse tipo de mandamento, é porque tinha, sim, consulta com os mortos. Né? Inclusive, o irmão não já ouviu aquela mensagem minha lá do Rico e Lázaro? O irmão precisava ver essa ali. Eu conto toda a história até Jesus, que os mortos estavam aqui na Terra. Eles estavam aguardando o juízo. Por isso que ninguém tinha subido, senão aquele que de lá veio. Eu coloco sobre Isaú, que consultou o espírito de Samuel. Então, ele invocou o espírito de Samuel, veio Samuel, falou com ele. E em toda a história ali, eu conto nessa mensagem. Aí está no canal Entenda Isso, se eu não me engano. Lá. Então, irmão Paulo, então existe o contato do morto com o vivo. Sim, com certeza. Até Jesus existia aí. Depois de Jesus,
não existe mais. Se você pegar a literatura bíblica, você vai ver mesmo que o irmão Paulo está certo em mencionar esse tipo de entendimento, porque segundo a literatura, até no tempo lá de Samuel, né, quando ele foi morto, o rei Saul chamou ele, né, fez consulta com os mortos. Mas você vê que a Bíblia está relacionada sempre ao povo judeu e nunca ao mundo em global. A gente não sabe o que acontecia com os romanos, com os gregos, com os egípcios. Se você estudar os egípcios, você vai ver que eles falavam com os mortos assim, na naturalidade, né? Então, assim, você está certo, sua teologia no estudo está certíssimo, segundo a literatura bíblica, só podia falar com os mortos só naquela época, mas era o povo judeu, não era o mundo inteiro. O mundo inteiro ainda continua, né? Agora, é que nem eu falei para os irmãos, existe a verdade e o charlatanismo. Tem lugar que você vai ver... Olha, uma coisa que eu fiquei sabendo, que esse negócio de ler a mão, isso existe, e é sério. Porém, a gente já sabe que hoje é mania de chacota, né? Você olha assim e fala, qual é o seu nome, querido? Paulo. Deixa eu ler sua mão. Cara, você dá risada, porque você sabe que a pessoa só quer seu dinheiro. Virou palhaçada, sabe? Então, assim, infelizmente, o nosso país, irmão Paulo, ele não está no equilíbrio ainda. Ele tá assim, 880. Ele não consegue. Tem hora que dá vontade de pegar todo mundo e falar, pelo amor de Deus, vamos todo mundo ficar equilibrado, pelo amor de Deus. Mas o povo não consegue. Por quê? Porque existe o charlatanismo, a mentira também no meio. O joio, né? Como diz lá na literatura bíblica, existe sim a realidade, né? Tem pessoas que conversam sim com os mortos. Eu não acreditava, vou ser sincero, irmão Paulo, antigamente, como eu acreditava piamente em tudo que estava escrito na Bíblia para a minha vida, deixar bem claro para a minha vida, que a gente também acreditava em tudo que era para a nossa vida. Depois a gente entendeu que era só com o povo de Israel. Aí eu falei, poxa, caí do cavalo, né? Mas que bom, porque a verdade machuca, mas depois liberta. E... o que eu estava falando mesmo? Você não acreditava e agora você acredita. Sim, eu passei a acreditar porque eu comecei a juntar muitas coisas. Coisas da minha família, né? Que eu não posso falar aqui, nem nome e nem quem é. Eu sei que é da minha família, eu não posso falar quem é. Essa pessoa, ela entrava mesmo espírito ruim, né? Teve pessoas que espírito ruim entrou nessa pessoa, ela subiu teto, entendeu? E não caiu. É coisa de louco. Se você conversar com a minha mãe, ela vai falar várias coisas que ela viu, presenciou, coisa diabólica mesmo, e a pessoa subir assim, ó. Parece coisa de filme. Ela... irmão Paulo. Não, tranquilo. Não, mas aí você acredita se quiser. Ou chamar os comerciais. João Kleber, né? Então, assim, são relatos que minha mãe contava. Falava, por isso que minha mãe, até hoje, ela tem medo. Quando ela pergunta, irmão Paulo, ela fala assim, Bruno, você não está entrando para o espiritismo, não, né, Bruno? Eu falei, não, mãe, jamais. Eu tenho uma mente aberta. A diferença é que eu converso com todo mundo, né? Eu não vou se fechar, né? Minha mente hoje é aberta, converso com todo mundo, com o macumbeiro, com o espírita. Eu vejo que todos nós somos irmãos. Acabou, ponto final. Só que ela tem esse medo. Por quê? Justamente por ela ter presenciado relatos, coisas assim que se a pessoa falar vai pensar que é louco. Eu não tenho problema com isso. Eu sei que tem gente que não vai acreditar e a pessoa está no direito dela. Tá no Mas é porque ela é da CCB, não é? Ela é da CCB? Minha mãe? Não é ela não é dessas igrejas? Minha mãe, na época, quando ela viu essas coisas, ela não tinha religião. Agora? Não, minha mãe ela é da Igreja da Graça, do missionário. Estou seguindo. No RR. Oi? Então, mas lá no RR também incorpora Quando conversar com um desses perdão, irmã Sileide. Quando conversar com algum espírito aí, pede o número da lota aí para nós jogar. Eles não falam, eles estão safados, né? Só se for um espírito que jogava na lota. Tem que ser um espírito viciado em jogo. Ô, pessoal. Pessoal. Irmão Valdecir. Vou falar um pouquinho aqui, ó. O problema da humanidade hoje
é o charlatanismo hoje aí, né? Isso é demais. Então, o pessoal, você pode falar sem verdade hoje, mas se vir um ou dois falar que é mentira, a sem verdade não vale nada. Por que o pessoal não acredita muito hoje nesse lado espiritual que o irmão Bruno tá falando aí? Mas é por causa disso aí, é o charlatanismo. Ninguém procura saber se realmente tem um outro lado. Eles estacionou no tempo, chegou aí, parou, e só existe isso aí, morreu, acabou e tchau. Aí mais para frente ninguém quer saber se tem um espírito lá para você conversar, se você vai ver um parente, um ente querido. Ninguém até hoje na história eu não vi ninguém falar assim que foi buscar para ver, porque tem medo e depois o inferno existe, essas coisas tudo existe. Nas igrejas aí você vê esses homens falando lá que fala com Deus, né? Pode ser que fala, mas quem que vai acreditar? Ninguém vai acreditar. Eu sou um que não vou acreditar, porque é tudo engano, né? A gente leva tudo como engano. E quando é que nós parou para analisar, raciocinar? Será que isso é verdade? Será que isso é mentira? Por causa disso aí, a mentira já vem Deus lá do comecinho e vai tomando conta. Então aí vai ficando tudo encoberto. Aí a hora que um vem e fala uma coisa dessa aí, vai ser taxado como que um louco. Você tá chapado, é uma coisa assim. Então, o que acontece é que o ser humano estacionou no que tá, se acomodou, para ele tá bom ali. Acabou ali, acabou tudo. Esse é o que eu entendo hoje. Sim, falou Foi bom, irmão Valdecir, tu colocar isso aí. Eu acredito que a pessoa pode estar saindo do corpo. Se eu não acreditasse nisso, eu não acreditava naquela passagem que o apóstolo Paulo disse que saiu do corpo, né? O próprio apóstolo Paulo falou, né? Ele disse que ele saiu, não sabe se era no corpo ou fora do corpo, ele sabe que ele foi em locais que não era normal, né? Não era local que a carne dele levava, né? Ele foi arrebatado até um local lá, né? Então, ele nem usava muito o nome dele, que essa história fosse ele. Por quê? Porque ele sabia que ia ter represália. Ele dizia, eu conheço um homem que não sei se foi na carne ou fora da carne, mas que foi levado até e foi mostrado coisa inefável. Ele falava, mas não falava, né, que era pessoalmente ele, mas era ele, com certeza. Então, eu não duvido dessa parte. Eu duvido sobre relatos que as pessoas falam lá que seja real. Por exemplo, a pessoa dizer, eu fui lá no inferno, vi a irmã tal, queimando lá porque cortou o cabelo. Eu vi muitos lá no inferno queimando porque estava de bermuda, foram na praia. E aí tem muitos, né, contando essa história. Eu vi irmão lá que não deu dízimo, estava lá queimando lá no inferno porque não deu dízimo, não foi fiel com o dízimo. Então, como até foi muito bom que o irmão Valdecir colocou ali, esse tipo de charlatanismo vai levando a geração de ateu. Muitas pessoas vão se tornando ateu. Só que não podemos também dar essa legalidade e acreditar. Por exemplo, eu vim aqui começar a falar, irmão, eu tive um sonho, uma visão, qualquer coisa. Irmão, eu vi lá que todos os irmãos hoje que estão falando contra as igrejas, eu vi lá tudo queimando no inferno. Eles pediam, Paulo, volta e fala para eles, Paulo. Fala para eles que não é para eles se levantar mais contra os ungidos de Deus, porque nós estamos tudo queimando aqui. A mesma coisa aconteceu lá entre o rico e o Lázaro. Volta lá e avisa meus irmãos. Então, essa fábula, essa coisa, como é que é? Agora me saiu da cabeça, perdi o foco ali sobre a mitologia grega, né? É isso, né? Judaica? Enfim, fábulas, dessas fábulas ali, né? E Jesus usou mesmo aquela fábula lá do rico Lázaro, que estava queimando no inferno, que tinha um rio lá, pede para molhar o dedo lá na água, estou com sede, estou com fome, estou aqui queimando. Então, tudo isso aí é colocado dentro das igrejas, essa mesma ladainha, metendo medo nas pessoas. Então, não dá para ir atrás de muita coisa. Então, nós temos que ter temperança, olhar, analisar as conversas e ver e filtrar e não ser levado, minha gente, porque senão nós estamos entrando no outro barco furado. Vivemos tantos anos num buraco,
num barco furado, pulemos para outra canoa furada. Comecemos a entrar na outra, né? Daqui a pouco nós estamos consultando os mortos, estão né, fazendo que nem Esaú, e isso engana um monte de gente. Irmão Valdecir, levantou a mão. Veja bem, em que ano que foi que o apóstolo Paulo lá, que teve essa visão, você não sabe se no corpo ou fora do corpo. Em que ano mais ou menos foi isso? Alguém sabe me dizer? Não. E isso dali aconteceu logo depois da conversão dele, ele ficou um tempo, aí depois que ele começou, ele estava pregando sobre batismo, ele estava pregando sobre tudo, alguma coisa que englobava a lei ainda, né? Conforme as doutrinas lá que Ananias tinha passado para ele. Mas depois que ele teve essa visão, ele começou a pregar o evangelho, né? Que era pelo Espírito, não era mais o batismo nas águas, né? Ele mudou a versão dele. E ele disse, o que eu recebi não foi de homem algum, mas foi de Deus. Então, Mas o que eu ano? de Deus e não do homem. Então, mais ou menos foi ali por volta do ano 30, ano 25, ano 30 depois de Cristo, mais ou menos. Ele teve ali. Logo depois que ele se converteu ali, né? Que caiu do cavalo, né? Não sei bem certo aí o ano. E na história, só ele teve essa visão? Ninguém mais não, teve nenhum. Teve outros, né? Teve vários relatos de pessoas que foram levados, né? Foi mostrado. O João também. O João, na ilha de Fátima, ele foi arrebatado em espírito e foi mostrado todas as coisas do Apocalipse lá para João. Também ele saiu fora do corpo. Ele não foi levado com o corpo. Então, tem vários relatos, né? Eu estou só citando alguns aqui, né? Mas tem vários outros, né? Não é querendo... Essas coisas que aconteceu lá essas coisas que aconteceu lá acontecem normalmente hoje. Só que o que acontece? Alguém furou um buraco, deixou a humanidade dentro e o pessoal não faz questão de sair. É aquilo ali, pronto. Mas essas coisas que normalmente aconteceu no passado é sombra. Acontece hoje normalmente. Só que o problema é que virou muita mentira, né? Muito charlatanismo. Esse é o problema. Irmão Valdecir, eu não duvido que a pessoa possa sair do corpo, ela está viva aqui, eu não duvido disso. Eu não duvido que Deus pode mostrar coisa. Só que eu não acredito que os espíritos continuem em prisão, porque quando houve o julgamento lá, que Jesus disse que ali diante não existia mais morte, não ia existir mais prisão nem julgamento. Então, se pessoas estão aprisionadas ainda, então quer dizer que aquelas palavras lá de Jesus não valeu nada. Jesus não fez o julgamento, então nós devemos esperar esse dito arrebatamento como as igrejas pregam. Irmão Paulo, deixa eu fazer um parâmetro aqui acerca do que o irmão disse. O irmão falou que não acredita, né, que as pessoas ficam presas. Então, vamos lá. A Bíblia, em si, Jesus não morreu pela humanidade. Ela não morreu. Ele não morreu. Ele morreu para os judeus. Quem precisava ser salvo no mundo espiritual era eles, não a raça humana inteira, né? Agora, segundo o que o irmão está falando, que não acredita que o espírito, ao desencarnar, possa sofrer algum tipo de dano, né, eu entendo sua mentalidade, porque todos nós somos filhos do Criador. Imagina, desencarna, já sofre uma vida aqui na Terra e ainda vai sofrer lá do outro lado. Mas deixa eu só explicar no âmbito de consciência e de visão espiritualista. Não é minha, tá? Não é minha. Eu vou explicar como os espiritualistas eles dizem. Porque tem gente que sai do corpo e presencia coisas boas e tem gente que sai do corpo e presencia coisas ruins. Depende da vibração. Tem cara que talvez matou muita gente. Embora, mesmo matando muita gente, tem gente ainda que, mesmo desencarnando, ainda falou que veio coisas boas, anjos bons, e ainda veio falar com ele e tudo. Acontece. Mas tem pessoas que desencarnam num nível de consciência de uma vibração tão baixa, né? Se você estiver na vibração do ódio, você está na vibração baixa, né? Então, é sempre assim. Nós somos... não sei se o irmão já ouviu falar de física quântica, né? Se você está vibrando negativo, 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 você, de repente, morreu. Deus o livre, né? Morreu num bar, xingando alguém, matou o cara, esfaqueou o cara e você também acabou morrendo sem querer. Você morreu numa vibração negativa. Eu sem querer, foi bom. Espiritualistas, eles dizem que semelhante atrai semelhante.
Aí você teria que ver também a live do Wagner Borges. Ele fala muito sobre isso. Inclusive essa frase. Semelhante atrai semelhante. Aí você vai para lugares ou ambientes, né? Que as pessoas lá estão na mesma vibração. Não que elas estão condenadas, não existe condenação no mundo espiritual. Só existe a percepção do espírito, da consciência a qual ele se encontra. Se o irmão assistir tem um desenho, que esse desenho que está na Disney, depois eu vou mandar para os irmãos assistir lá no grupo, que é um desenho que ele é totalmente adulto, né? Que lá mostra a personagem, uma menina, né? Que ela começou a acreditar que ela não valia mais nada. Aí ela, no mundo espiritual, ela virou um bicho, porque ela começou a atrair para a vida dela no mundo espiritual que ela não era nada. Ela só veio para sofrer na Terra mesmo e tal. E de repente ela, no mundo espiritual, ela era tipo um bicho chorando, até que alguém tinha que ir lá para libertar ela desse entendimento que ela mesma se colocou. Então, o que os espiritualistas dizem? Que não tem gente, não sei se o irmão viu na minha live, tem gente que tem EQM, que nem o ateu, né, que participou no meu canal lá, esqueci o nome do irmãozinho lá, o senhorzinho. Ele falou assim, Bruno, eu não vi nada, tava escuro, né, tava totalmente escuro, eu tinha consciência que eu tava em outro lugar, eu via o meu eu superior. Imagina um ateu falando isso. Que o ateu não crê em nada, né? Mas ele falou, eu vi o meu eu superior, é bem sério assim. Acho que ele viu um anjo, ou talvez o eu superior dele mesmo. E estava escuro. E eu estava sentindo muita paz. Não tinha condenação, né? E eu Caiu aí pro irmão Bruno, acho. Caiu a conexão dele aí. Caiu? Caiu a conexão. Caiu? Alô? Tá ouvindo legal aí, pode falar. Tá ouvindo? Vocês estão ouvindo, irmão? Tá certinho. Tá certinho, não caiu, não. Não sei se caiu. Caiu minha conexão, tinha caído, então. Não, a sua também tá. Né? Onde eu parei, irmãos? Desculpa. Pronto, agora eu não sei. Peraí. E eu tinha perdido a conversa ali. É que você falou Caiu a do conexão. irmãozinho, o senhorzinho lá que tava falando. Isso. Esse senhor, ele falou o quê? Irmão Bruno, estava no mundo espiritual. Eu sabia que era outro lugar, não era a Terra. Eu não tinha pensamentos de lá da Terra. Eu só tive pensamentos da Terra depois que eu voltei. Mas lá eu estava num lugar escuro, mas eu sentia paz, né? E eu via esse ser que estava ali, perto, junto comigo. Aí eu até falei para ele, você sabe por que o senhor ficou num lugar totalmente escuro? Porque eu já estudei, estou estudando um pouco a espiritualidade, né? Aí ele falou assim, por quê? Eu falei assim, porque como você entrou numa vibração de ateísmo, automaticamente você cocria nada. É praticamente assim, como, não sei se já ouviram lá no versículo isolado lá da Bíblia, que fala, vós sois deuses, co-criadores, aquilo que tu pensa é mais ou menos isso. No mundo espiritual, você é aquilo que você é na vibração. Se você é uma pessoa boa, que nem a irmã Cileide até brincou lá na live, né? Que ela falou assim, então eu vou ver lugar muito lindo. Eu falei, a tendência é essa, porque é o que está dentro de você, é o que você é. Agora tem gente que é ateu não crê em nada. Então, quando ele saiu, desencarnou, ele viu tudo escuro, não teve nada. Que mundo mais sem graça. Foi muito escuro, entendeu? Mas ele falou, Bruno, eu senti uma paz. E eu senti eu mesmo, assim, eu me sentia completo. Eu tinha uma alegria, uma paz. Eu falei, olha, cara, mesmo no escuro, vai entender. O cara sentia paz, meu irmão. Aí, para você ver que os estudos estão tão certo quando fala assim, Deus é tudo e Deus é nada. Já ouviu falar dessa frase? Ao mesmo tempo que Deus é tudo, Deus é nada. Deus é tudo e nada ao mesmo tempo. Isso daí faz todo sentido, porque é do nada que ele cocria as coisas. E assim somos nós também, né? Isso no âmbito da espiritualidade, né? Quem pode dizer mais sobre essas coisas? Pessoas que teve experiência, cujo eu estou dando espaço no canal para falar sobre isso. O irmão Bruno não pode dar uma certeza porque eu não saí do corpo literalmente e vivenciei essas coisas. Mas no dia que eu vivenciar, eu contarei. Mas ainda não vivenciei. Porém,
um tempo atrás, eu quase saí do corpo. Eu senti que eu estava saindo e algo no meu coração estava falando assim, Bruno, você vai sair. Né? Só que eu fiquei com medo. Eu senti que eu estava saindo, né, dormindo ali. Depois eu me assustei, até peguei na mão da minha esposa ali, apertei forte, né? E ela, que foi, menina? Foi nada não. Vai eu falar para ela que eu estava saindo, né? Coisa de louco. Mas eu não falei nada, eu guardei para mim, mas eu senti que eu estava saindo. Né? Mas tem gente que tem essas experiências e é basicamente isso, que respondendo o que o irmão estava falando, é isso mesmo. Tem gente que vai sair de um lugar e como a vibração dela é negativa, automaticamente semelhante atrai semelhante. Entendeu? Deus é justo até no desencarne. Né? A pessoa é negativa, ela vai atrair o quê? Algo negativo. Não que ela vai ficar o resto da eternidade lá. Não, Deus não tem isso para os filhos dele. Não tem isso para nenhuma criatura dele. Né? Basicamente é isso, explicando porque tem pessoas que têm lugares muito bonitos e tem lugares que é meio esquisito, não faz sentido. Né? Eu não posso dizer que tais pessoas, tais coisas, que aquilo que ela vivenciou não seja verdade. Pode ser que o mundo espiritual tem múltiplas dimensões justamente por causa dos próprios espíritos, que cocria várias coisas. Talvez nós é co-criador até de mundo, cara, a gente nem sabe. A gente só está aqui na Terra, aqui presenciando aqui o bonequinho humano aqui, é como se fosse uma prisão, né? Porque geralmente é os que relatam, quando sai do corpo, fala assim, Bruno, eu senti que eu estava preso. E quando eu saí do corpo, eu me senti feliz. E detalhe, o espírito não quer voltar mais para o corpo, não. Quando ele sai do corpo, entende, né? Inclusive, irmão Paulo, essas pessoas, ela falou algo que fez consonância com o teu estudo. Quando elas falaram assim, eu me senti que eu era um eu superior meu, e eu senti que toda a consciência, eu sabia de tudo. Teve um dia que o irmão deu um estudo assim, de que dentro de nós existe um ser superior. Né? Lembra que o irmão falou isso? Eu falei, faz consonância com o estudo do irmão Paulo, cara. Que coisa, tipo, que engraçado. Né? E fez consonância, eu achei bacana aquela parte lá. E as pessoas, na experiência, ela fala, eu saí do corpo, tive contato, né, como se fosse o meu eu superior, tinha consciência de tudo, inclusive de vidas passadas, né, cara, isso daí para mim era um tapa na cara, porque, eu vou ser sincero, eu não acreditava em reencarnação, né, até que eu comecei a ver relatos de várias pessoas, e agora de um irmão que é do grupo, lá do Reflexão, né, que chegou e falou, irmão Bruno, aconteceu isso comigo e eu tenho certeza, irmão, a gente reencarnou, viu? A gente reencarnou. Escuta o que eu tô te falando. Eu já estava aqui nessa terra já um tempo atrás, eu não sei como, mas eu tenho certeza, irmão. Aí eu fiquei, caramba, que coisa, né? Antigamente eu não cria nessas coisas. E hoje estou acreditando, né? Mas eu entendo também a preocupação do irmão Paulo, né? Que não... As pessoas que são meio desequilibradas podem começar a querer fazer consulta aos mortos, né? E não é assim. Chegar para a galera, calma, não é assim, cara. Eu acredito que cada um é cada um ungido por uma coisa. Tem gente que não tem cabeça para possuir tal coisa, tal entendimento, pode ficar até louco, talvez. E tem gente não, tem gente que trata com maior naturalidade essas coisas assim. E essas pessoas que, digamos, que a gente diz aí, supostamente, que é ungida para isso, né, que a gente até falava no sistema, tem gente que é ungida para isso, né? Essas pessoas que Deus escolheu para nos mostrar que existe uma espiritualidade, né, que não tem condenação. Você pode ver, irmão Paulo, que na EQM das pessoas não tem condenação, inclusive até para quem desencarna e é gay. Eu já vi EQM de gente que é gay e falou, não tive julgamento, porque eu era gay, o rapaz falando ali. Eu até achei esquisito. Né? Tem várias EQM na internet, uma mais linda do que a outra. Agora, tem também canais que falam coisas que não tem nada a ver, que são bem mirabolantes, que infelizmente só quer visualização. É o charlatanismo, o problema é isso. Existe a realidade, existe a mentira e também existe o charlatanismo. Então a pessoa tem que driblar e saber. Como, Bruno, eu posso saber a verdade? Pode. Exemplo, o Maurício ele contou a experiência dele. Como ele sabe que a experiência dele foi uma verdade? Primeiro, ele ouviu. Ele desencarnou 3 minutos e ficou ouvindo uma música. Né?
Aí a pessoa pode falar assim, mas é porque isso é coisa da memória do cérebro. Os médicos vão falar isso, meu irmão. Porque os médicos, eles estuda o físico do corpo. Eles sabem que ele não consegue saber o espiritual. Eles nunca vão saber. Aí eles vão dar dessa. O cara escutou uma música lá do outro lado, era em inglês. Só que, peraí, a mulher dele tocou nele e falou assim, Maurício, você tinha morrido, tá? Você morreu, cara. Você não estava respirando. Então, assim, como ele ouviu essa música? Estava na memória do cérebro. Ele não estava mais no corpo. Esse é o problema. Aí a pessoa pode falar, é algo da memória, mas o espírito não estava mais no corpo. Esse é o problema. A consciência não estava mais lá. E ele, contudo, ouviu coisas. E depois ele ouviu espíritos falando para ele, para de falar coisas aí que você fala aí no carro, coisa que só tinha ele. Então, assim, são coisas que dá para você entender. Poxa, eu passei por isso foi uma verdade. Eu passei por isso. Eu estava no carro, o espírito falou isso aqui para mim. Poxa, tem razão, porque só estava eu no carro. Então é aí que você vai filtrando as verdades. Só para o amigo ouvinte que está nos ouvindo aí, né? Eu vou já colocar a minha posição, né? Eu não acredito em reencarnação, mas eu quero fazer a pergunta para o irmão Bruno aí, já que ele falou ali que ele acredita em reencarnação. O irmão acredita que o espírito da pessoa sai e encarna em outra pessoa, no caso, uma criança? Assim? Como é que é essa reencarnação que o irmão acredita? Não, é assim, ó. O irmão falou ali que acredita em reencarnação, né? Pode o espírito... Tem ali a história lá daquele pessoa lá que disse que já esteve aqui, tal, que reencarnou. Sim, com base nos relatos das pessoas que vêm me contar. Algo bem... É pela crença do irmão, assim, pela crença do irmão. Qual é a crença do irmão mesmo, particularmente? Para quem está nos ouvindo aí, né, vendo a história do irmão. Sim. Eu acredito que existe reencarnação, né, pelos relatos de pessoas que vêm até o meu zap e conversam com o Bruno. Tem coisa que parece que eu vivi, cara. É impressionante. Né? E tem pessoas também que eu vi relatos também no YouTube que essa pessoa estava num determinado lugar e ela sentiu que já estava ali. Ela falou assim que não sabe como, mas sabe que... Isso daí, irmão Bruno, essa parte aí, se for por causa disso, tem várias outras explicações. A pessoa pode continuar nesse mesmo corpo, o espírito pode ter dado uma vagadinha fora e voltado de novo. Não que seja absolutamente que viveu num outro corpo e entrou no corpo de uma criança e renasceu de novo, como é crido pelos nossos amigos aí espírita, né? Quer dizer que eu não sou espírita, eu vejo que o Bruno não é espírita e não sei se é essa a crença dele, que a pessoa vai morrer e vai voltar de novo no corpo de outra criança, ou numa barata, numa vaca, num animal, um cachorro, que não seja, não sei como que seja a crença, né, do irmão. Eu gostaria que o irmão deixasse claro isso, para que aquele que nos ouve, né, entenda isso, né, de uma maneira mais clara, porque está passando praticamente esse entendimento para nós, irmão. Então, eu queria que o irmão passasse com mais clareza sobre o que o irmão, né, crê, né, acredita. Tem razão. É só os irmãos colocar no YouTube sobre reencarnação, colocou lá, relatos de reencarnação. Né? Você vai ver vários relatos ali de pais que perderam os bebês, crianças e tal, e que eles voltaram novamente, só que depois de 6 anos depois. E depois os pais pressentiram que era eles, e eles falavam assim, depois, com 4 aninhos, 5 anos, sabia em detalhe que já tinha ido na escola. Eu conheço essa escola, um menino novinho falando, conhecia, tal, falando em detalhe tudo que já aconteceu. Né? Tem criança que... Minha irmão Bruno, eu tenho uma irmã minha que ela acreditou que o meu cunhado voltou numa sabiá que ela tinha lá. Sabiá? Não, aí... ela disse que era o cunhado, ela disse, é o Beto, essa sabiá é o Beto, eu estou te falando. Só que ela já teve umas 2 vezes internado no sanatório lá do Santa Catarina. Né? Mas ela acreditava e dizia que era o Beto, aquela sabiá, uma sabiá lá na gaiola. Então, está muito atrás de conversa daquilo que tu queres crer. Ela acreditava que era o meu cunhado mesmo, que era aquela sabiá. Então, tem pais que não se conformam com a perda daquele filho e acredita
que aquela outra criança seja aquela pessoa. E isso prejudica muito o desenvolvimento daquela criança, com essa crença do pai. Então, eu quero colocar aqui a minha posição sobre isso daí. Tu pode prejudicar muito o desenvolvimento de uma criança se tu ficar falando esse tipo de coisa, né? Que ela pode ser o espírito daquela outra criança que morreu. Isso pode prejudicar muito o desenvolvimento da criança, até na escola e muitas outras coisas, e essa criança pode ser uma criança muito perturbada espiritualmente, como, né, a gente fala. Então, aquele que nos ouve, né, tenha atenção sobre isso. Se você faz isso, não faça, né, porque você está prejudicando a vida de uma criança. Não faça isso. Porque a aparência não quer dizer que seja o espírito lá dentro daquela pessoa que morreu. Então, fala, irmão Bruno. Tem dois lados mesmo. O irmão tá certo dar um alerta, porque assim, tem esse outro lado de pessoas que quer mesmo crer, que tem gente que quer crer. Assim como tem gente que não quer crer em nada, que virou ateu por negacionismo puro. Tipo, ele pode ver o espiritual, ele fala, não creio. Por quê? Porque eu não quero. E me deixa em paz, eu não quero e pronto. E como tem gente que fala, não, eu quero crer, é assim, pronto. Infelizmente, tem sim, por isso que é bom ter falado aí, para sempre entrar no equilíbrio. Eu sempre sou no equilíbrio, irmão Paulo. Você vê que eu nem chego travando o irmão, porque tem esse lado também. Você vê que tem dois lados? Tem dois lados, não tem como. Tem um outro lado que tem que tomar. Dualidade, né, Pierre? Oi? Sempre há uma dualidade. Tem uma dualidade, exato. Tem um controle ali, a pessoa tem que estar equilibrada. Tem gente que quer crer em algo que não aconteceu. Né? Nem necessariamente uma pessoa perde um filho e o filho vai voltar novamente. Agora, existe sim relatos no YouTube de pais assim que fica louco. Fala, como esse moleque sabe que ele já veio aqui? A criança não mente. Eu já vim aqui, papai, já vim aqui. Como assim já veio? Como assim? Quem veio para cá 5, 6 anos atrás foi o outro que morreu. Então, assim, são relatos assim. Porque talvez o Criador permite essas coisas? Para a gente entender, olha, o outro lado a gente não conhece. A gente está apalpando ainda. E eu acho legal assim a forma de como o irmão Paulo aborda, porque o irmão Paulo ele vai pisando em ovos e está certinho. Tem o irmão Paulo que falou comigo, o Fabiano, que ele falou assim, Bruno, tem coisas que eu prefiro dosar um ceticismo. Aí ele explicou para mim, por quê? Porque eu sou daquele cara que crê muito fácil. Eu creio muito fácil. Então, eu pego o equilíbrio do ceticismo e equilibra. Eu falei, você tá certinho, porque imagina, se você não tiver um break, o carro é justamente isso. Se você ficar andando, acelerando o carro, imagina a merda que dá no trânsito. Isso acelerando com tudo, arrebenta tudo. O carro não é acelerando, freia, chega né, o farol ali amarelo, opa, sinalizando, freia, meu amigo, não é bem assim. Aí passa o carro do outro lado, aí depois freia do outro lado, aí você continua, e assim vai indo. Eu quero deixar bem claro aqui para os irmãos aqui, que estão assistindo o canal Unidos da Graça, pelo amor do Criador, gente. O Paulo aí nessa parte aí tá certo. Seja equilibrado. Né? Imagina, começar a acreditar, meu parente veio na forma de barata. Pelo amor de Deus, não. Vamos parar com isso. Tem coisa que não faz sentido. Né? Pode vir numa forma de pássaro? Possa ser que sim, mas a gente não pode afirmar tais coisas. Não pode nem ficar crendo toda hora, fulano veio agora, deve ser fulano. Não faça isso. Não faça isso. Só coloque na mente de vocês que existe um equilíbrio, né? Creem. Eu comecei a filtrar, irmão Paulo, essas coisas, né? Tipo, minha mãe teve experiência, meu avô, que nem eu falei para vocês, meu avô via literalmente o que acontecia quando o pessoal tava roubando ele. Cara, isso daí é um evento paranormal, isso não é natural de um humano normal. Pelo menos na nossa naturalidade não é. Imagina, o meu Paulo tá falando aqui, né, meu Paulo, conversando aqui com a gente, aí você fala assim, Bruno, você acredita que eu tô vendo agora minha esposa agora tá comendo banana agora, irmão, tô vendo agora. Não existe isso, não faz sentido. Embora, se você tiver num grau de espiritualidade, pode ser que aconteça isso também, mas para os irmãos ver que existe sim a verdade, a realidade espiritual, existe o charlatanismo e existe também a outra realidade de pessoas que querem crer. Esse é o grande problema. Então, por isso que tem que separar as coisas e não jogar tudo no liquidificador.
Então, vamos lá. Primeiro tópico, existem pessoas que gostam de crer em tais coisas, que querem crer, e ponto final, elas querem. Tem pessoas que não querem crer em nada, que são até, não querem crer em nada, né? Tem pessoas que passaram por essas verdades e que não contam porque tem medo das outras pessoas achar que ela é louca, né? E tem o outro lado também, de pessoas que passam por isso e basicamente é isso, nós temos que separar. Existe o outro lado sim e tem o lado do charlatanismo, que as pessoas usam isso para ganhar dinheiro, né? Infelizmente, isso está dentro do espiritismo, que eu já vi já canais de espiritismo aí, começa a falar umas verdades, né, espirituais, aí o cara já começa a vender um negocinho, né, para deixar sua casa mais purificada. Cara, eu sou contra isso daí. Sou contra. A partir quando você entra no âmbito da espiritualidade, você não tem que cobrar nada, a não ser que você esteja vendendo conhecimento. Quando eu falo conhecimento, é cursos, né? Não sou contra quem vende curso no YouTube. Agora, quando entra no âmbito da espiritualidade, para você saber mais coisa, meu irmão, aí chega um cara e quer cobrar, isso aí não faz sentido, não. Na espiritualidade, não. Vender conhecimento para a pessoa ser um ótimo cozinheiro, aí eu aceito. Vender conhecimento para você ganhar mais dinheiro, aí eu aceito. Agora, quando entra no âmbito da espiritualidade, para você saber mais sobre a vida, e você vender curso para isso daí é charlatanismo, meu, cai fora. É que nem as igrejas evangélicas faz, entendeu? Existe o mundo espiritual? Existe, mas a igreja evangélica usa da fé dos irmãos, da espiritualidade que existe, e entra no charlatanismo para ganhar dinheiro em cima dos irmãos. É o que acontece também em outros âmbitos também, né? Então é isso. Irmão Valdecir, irmãos, em Jeremias 17, versículo 9, diz assim: enganoso é o coração do homem desesperadamente corrupto. Quando fala enganoso é o coração do homem, é o entendimento. Até muito, né, pouco tempo atrás, ainda as pessoas pensavam que os pensamentos eram no coração. O cérebro da pessoa era o coração. Então, por isso que tu lê na Bíblia, tu sempre vai ler e vai sempre observar que está falando do coração. Sempre achando que é o coração que transmite todo o conhecimento. Depois que começou a vir essa de transplante, coração e tudo, se descobriu, né, de uma maneira mais popular, né, para as pessoas, que não é o coração a fonte das emoções e tudo, mas sim está tudo no cérebro, né? Que pode trocar, pegar o coração de um ciclano e botar no outro, pode pegar o coração de um perverso aí, de um bandido, um assassino perturbado e botar na pessoa lá. É a mente dele que controla tudo, na verdade. Então, enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. Então, enganoso é a nossa mente. Hoje, por exemplo, tem pessoas que trabalham com hipnose que podem enganar a tua mente e fazer com que tu coma uma cebola acreditando que aquela cebola é uma maçã. E tu vai olhar com teus olhos, né? E os teus olhos vai reproduzir aquela cebola como uma maçã. E tu vai sentir o gosto da maçã, vai comer, tu vai acreditar que é uma maçã. Então, isso acontece muito dentro das igrejas. Há sessão de hipnoses, né, nas pessoas, e as pessoas acreditam literalmente que está acontecendo aquilo com elas. Então, essas coisas aí, a gente tem que ter muito cuidado. Você que nos ouve aí, enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. O coração não fala o órgão do coração, mas fala a tua mente. A tua mente, ela é enganosa, né? Pode ser manipulada, pode ser enganada por pessoas. Tem pessoas que fazem, né? A pessoa dá o carro, dá a casa, dá tudo. Tem gente que já deu, né, a compra, o dinheiro que era para a compra do mês, depositou e depois dependeu de ir na assistência social, pedir alimento, né? Eu já colhi pessoas aí que acabou ficando passando fome, porque deu tudo lá na igreja, né? Foi hipnotizado naquele momento. Eu creio que alguns que estão nos ouvindo já aconteceu isso também, acabou dando até, às vezes, até o dinheiro do passe de ônibus, tem que voltar de pé para casa. Então, enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. E não é diferente nas igrejas espíritas, não é diferente nas igrejas católicas, não é diferente em nenhum tipo de etnia religiosa. Todas as etnias religiosas têm um engano, gente. Então, não caia nas lábias do engano.
não caia no engano, no engodo, não deixa que a tua mente seja manipulada. Então, não acredita, a gente está conversando aqui com o irmão Bruno, do canal Verdade Certa, teve uma pessoa lá no canal dele, até você que não assistiu ali, tem uma enfermeira aí que disse que teve uma experiência aí no outro lado, falou alguns assuntos, né, que eu aqui particularmente, eu, Paulo, né, adverto as pessoas a não acreditar que o outro lado seja aquilo, porque isso pode levar a pessoa para um lado depressivo. Geralmente, as pessoas que acreditam nisso, elas entram em depressão. Eu tratei pessoas aqui que estão terrivelmente com depressão, que começa a ir por esse lado. Então, enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. A tua mente, ela é enganosa. E a mente, tudo nasce dentro da mente. A mente, um psicopata nasceu na mente. Um pedófilo nasceu na mente. Uma pessoa bondosa nasce na mente. Tudo está na mente da pessoa. A bondade está na mente da pessoa, o amor está na mente da pessoa, a ruindade, a maldade, o ódio, o rancor, está tudo na mente da pessoa. Então, nós temos que controlar e filtrar todas as informações e não ser levado por algumas coisas. Não que a gente desacredita que a pessoa tenha tido aquela visão, aquela hipnose, aquela coisa ali. Ela está falando a verdade e isso vai dar um parecer muito real para a pessoa, porque ela viveu aquilo, literalmente. Ela viveu aquilo na mente dela. Mas não quer dizer que isso seja real. Como a gente citou aí sobre a Nandir, né? Que disse que via os globos terrestres, tudo ficando para trás. Eu não duvido que ela não tenha visto isso, mas só que isso é uma coisa que vai na cabeça dela e ela está se deixando enganar. Enganoso é a tua mente é enganosa. Então, é como eu citei ali de hipnose. Eu posso, né, hipnotizar uma pessoa. Na igreja, a gente fazia muito isso, botava a mão na cabeça da pessoa, fazia a pessoa caía. Era um cai-cai dentro da igreja, não é. Isso é uma técnica que até a pessoa que criou isso aí veio pedir perdão publicamente, né? E que disse que não era para fazer mais isso. As igrejas começou a parar um pouco sobre esse cai-cai. Então, tem muitas coisas aí que, né? Como a gente fala aí no canal público, aí no YouTube, né? Então, que as pessoas sejam alertadas, né? Não cair nessas fábulas aí. Fala, irmão Bruno. Eu quero até deixar para o pessoal aqui, que quem sabe também, até que participou lá do meu canal, veja esse vídeo, não sei, né, no futuro. Eu quero deixar bem claro, pessoal, que eu acredito, tá, em tudo que essa pessoa falou. Eu acredito. Irmão Paulo, não. Então, vamos separar as coisas aí. Porque às vezes, irmão Paulo, o pessoal assiste, aí fala assim, eu vi o Bruno fazendo assim, ó, com a cabeça, ele estava concordando. Não, eu acredito, Bruno, eu acredito que ela tenha tido todas essas visões, mas não acredito que seja assim o outro lado. Eu creio que todas as pessoas que estão me ouvindo já entenderam o que eu estou querendo falar. Eu não acredito que seja assim no outro lado, entendeu? Não, eu entendi perfeitamente. Você vê, aí eu já sou diferente. Eu não acredito na encarnação também, gente. Quem nos ouve, quem me ouve aí, eu não acredito. Está destinado o homem morrer uma só vez, aí então se encontrar com o Criador, porque ele vai morrer só essa carne. O espírito já é arrebatado, não é o espírito da gente não é arrebatado para o céu, como é que é, de uma maneira esperando tudo um dia. Não, hoje, no momento que esse corpo desce à terra, o espírito volta para Deus num abrir e fechar de olho. Ele volta até a vinda do ano 70 do julgamento de Cristo. As pessoas estavam aguardando esse dia. Ninguém tinha ido ao céu ainda. Mas depois de Jesus, nenhum mais ia ficar preso na morte. Todos, no momento que deixa esse corpo, já recebe aquilo que é eterno. Já vai para aquilo que é eterno, num corpo incorruptível. Eu não acredito num arrebatamento coletivo. Eu acredito no arrebatamento de cada pessoa. Ela morre, ela não vai ficar aqui esperando o coletivo de Deus. Ela já foi consumado isso. Então, isso é a minha crença, né? E nem vai voltar para outra pessoa para morrer de novo, tal. Isso aí, pelo amor de Deus. Isso não me entra na cabeça. Isso, né? E seria, né, algo muito estúpido da minha parte se eu acreditasse nisso. Então, perdoa os colegas aí espírita, né? Mas, pelo amor de Deus, isso aí não me entra na cabeça nem com martelada, gente. Mas... É normal. O que quiser, né?
Eu acho até perfeitamente normal que o irmão fica até... Eu percebo na fisionomia que você fica até meio assim, né? Com raiva assim. Mas você tá certinho mesmo, irmão Paulo. Porque você não pode ir contra a tua consciência. Imagina, eu vou acreditar só para agradar o irmão Bruno, né? E nem eu também posso falar, poxa, vou começar a desacreditar só para agradar o irmão Paulo. Embora a minha intenção é agradar todos vocês, de coração, fazer que todo mundo se alegre. Eita, irmão Bruno é top demais falar com ele, mas tem coisa que eu vou falar, eu não acredito não, tá? E tem coisa que eu vou falar, gente, eu acredito, né? E você vê que é perfeitamente normal, que tem gente, irmão Paulo, que fala assim, é difícil você conversar com outra pessoa que pensa diferente. Olha aí, nós conversando aqui na live. Eu penso totalmente diferente nesse âmbito espiritual do irmão Paulo, e o meu Paulo pensa totalmente diferente, e nem por isso a gente está brigando. É isso que eu quero levar para o meu canal também, meu Paulo. Levar a expansão da consciência. Possa ser que lá na frente você mude, ou possa ser que lá na frente eu mude. Mas o importante é que nós estamos escrevendo uma linda história aqui na Terra. O importante é que a gente está se amando uns aos outros, se ajudando, né? Uma outra coisa que eu queria colocar em pauta no teu canal, que essa daí eu não acredito. Eu não acredito, tá vendo aí? Tem coisas que eu não acredito. O Bruno só acredita em um monte de coisa. Não, tem coisas que eu não acredito também, pessoal. E eu quero colocar em pauta aqui na gravação aqui do canal Unidos na Graça, é que, não sei se os irmãos conhecem, o irmão Juarez, né? É um senhorzinho barbudo, cheio de barba, tudo que é canto, misericórdia. Respeito, já conversei com ele. Quando eu perguntei algumas coisas para ele, irmão Paulo, ele meio que deu uma patada, sabe? Que ele é bem ignorantinho, né? Quando ele fala lá nos hábitos, se você perguntar umas coisas que ele não curte muito, suas perguntas, ele dá na lata, né? Ele fala mesmo. Acho interessantíssimo o jeito que ele fala com as pessoas, conversa bem, se comunica muito bem, é um senhor dócil, é ignorantezinho também, ao mesmo tempo, gente boa, você percebe que é um senhor bom, mas eu acho que é coisa da cabeça dele. Por quê? Vamos lá. Tem coisas que ele fala que é verdade, né? Ele fala assim, gente, já falei para vocês, e algo, ele fala assim, já deixou bem claro, o pai Yalro já deixou bem claro para mim, a Bíblia é uma farsa. Aí eu falei assim, isso aí tá certo, desculpa quem gosta da Bíblia, me perdoe, gente, não me mate, não me bate, por favor. Eu também acredito nessa parte que ele falou. Você vê que tem coisas que a gente vai entrando no âmbito de crença, né? Não, acredito, legal. É uma farsa mesmo, pra gente não tem nada a ver. Aí ele começa a falar no diabo. Aí eu falei assim, mas o diabo foi inventado, mas tudo bem, né? O diabo existe, né? Legal, tranquilo. Aí fala assim, e Deus e algo, né, me mostrou que eu não posso mais cortar a barba, porque no mundo espiritual eu vi uma gilete, né, e que não podia raspar, né? Aí eu, meu Deus do céu, aí vai ficar todo mundo cabeludo, as mulheres cabeludas, né? Aquela coisa. Só que o importante, o interessante, é que ele é respeitador. Ele fala assim, eu não quero que você me obedeça. Eu não estou aqui para trazer doutrina. Né? Por isso que eu vejo um equilíbrio nessa parte, né? Quando ele fala. Mas depois ele começa a entrar num âmbito, né, espiritual, falando ali, de que quando Yalro falar com ele, ele vai pregar para as pessoas, principalmente para os japoneses, os chineses, falar com eles em brasileiro, portuguesado, e eles vão entender na linguagem deles. Vai ser uma espécie de as testemunhas do Apocalipse, né? E que algo estava usando ele e vai usar ele, ele vai ser conhecido mundialmente. Falei, peraí, mundialmente pode ser que ele seja conhecido, porque o Henrique Cristo também falou que era Jesus e ele é conhecido mundialmente. Você está entendendo? Ele pode chegar nesse âmbito de fama, de mundialmente ser conhecido, porque todo mundo que fala que é Cristo, que é isso, que é aquilo, chega uma hora que entra na boca do povo e começa a ficar famoso. Né? Tá lá no Face, se abre lá, tá o Henrique Cristo jogando sinuca. No Face, no YouTube, né? Em todo canto. O cara ficou famoso. E não é só ele que tá de Jesus aí, tem vários Jesus aí, por aí dizendo que é Jesus. Né? Jesus, ele tá em todo canto, né? Vai saber, né? Jesus tá em todo canto, é real. Uma hora ele tá lá jogando sinuca, né?
E esse Jesus aí, o em Cristo, né, ele anda com as mulheres, né? Eu acho mais engraçado. Jesus é cheio das mulheres, né? O cara é foda. Tem as discípulas, né? Tem as discípulas. Não é Bom, nem pois é, irmãos, a conversa estava boa aí, mas nós estamos dando encerramento aí, né? No horário. Sim. E aí, eu agradeço aí a presença do irmão Bruno Alex, trouxe aí um pouco da experiência dele aí com a parte aí do outro lado, né? Que ninguém quer chegar lá para provar o contrário, né? Ninguém quer ir primeiro para provar o contrário, né? Deus do livro, eu quero ficar muitos anos aí, né? Não quero saber o outro lado, né? Só assim, conversando, né? Mas não quero ver literalmente muito cedo, não, né? E agradeço aí a todos, aí agradeço ao irmão Valdecir, a irmã Leide, a irmã Isa que entrou e acho que já logo saiu, né? Mas esse Leide tá por aí, não? Esse Tá, Leide saiu. tá aí? Não, ela saiu. Saiu, é a irmã Isa que tá ali, né? Esse Ju. É Gu, né? Dá um boa noite aí, irmã Isa, do canal Tesouro Revelado. Agora mudou, né? Marilza Negrão, né? Como? Marilza Negrão, né? O nome dela. Marilza Negrão, nome? Marilza Negrão, além da Bíblia, eu acho que é uma coisa assim. Além da Bíblia. Mudou. É mais Tesouro Revelado. A irmã Elma. Irmã Elma, chegou agora, irmã Elma. Saiu de novo. Então, irmãos, eu vou desligar a gravação, né? Porque senão fica muito longa, eu não consigo editar depois. Ah, Tá sim. bom. Depois a gente pode... Então, irmão Paulo, antes de você